Fala pessoal, tudo bem? Felipe da InnoHoster aqui, e agora neste ano de 2024, no mês de junho, será lançado a nova versão do ECMAScript. Para quem não conhece, o ECMAScript ele é a padronização do JavaScript para todas as suas runtimes, principalmente para o browser, mas também para o Node, para o BAN ou qualquer outra runtime que rode JavaScript. Então nesse vídeo vamos acompanhar essas novas funcionalidades. Quem não gosta de emoji? E por exemplo, uma mensagem como essa daqui fica bem melhor se você coloca um no final. Mas vocês já repararam que tem algumas mensagens que, quando você coloca um emoji, ela fica desse jeito? Bem, isso acontece por vários motivos. O principal desses motivos é o que a gente chama de leading e trailing surrogates. Acontece que, por exemplo, esse emoji aqui que vocês estão vendo agora, ele é composto por 2 bytes que, unidos, renderizam este emoji. Então, por exemplo, se um emoji que precisa de um leading e um trailing surrogate só tem somente o caractere do leading surrogate, sozinho, ele vai renderizar um símbolo estranho, que eu acho que vocês já viram por aí, que é esse símbolo aqui que vocês estão vendo agora. Então, se você quer garantir que um texto seja formatado de forma correta, você pode usar essa função para verificar se uma determinada string está com todos os caracteres por inteiro. Bem, a próxima feature é uma feature que eu achei muito incrível, que é a flag V nos tipos regex do JavaScript. Bem, tudo que eu vou falar sobre esse tema aqui especificamente, vocês podem encontrar no link que eu vou colocar aqui nos comentários, que é da postagem oficial dos autores dessa proposta. Todos os exemplos que eu vou citar é dessa postagem, tá galera? Então assim, o trabalho é deles, mas o que eu vou fazer aqui com vocês é só a explicação. Já existe uma flag atualmente no regex do JavaScript que é a /u. Essa /u é possível usar as classes de perfil. A flag V, ela visa substituir a flag U. Ela tem as mesmas funções que a tag U, mas com várias outras funcionalidades novas. Então, ainda falando da flag U, não da flag V. Se você quiser, por exemplo, verificar se um determinado caractere é um emoji, você usa a classe emoji. Então, como vocês podem ver aqui, ele usa o regex.test, coloca um emoji lá no parâmetro e ele dá true. Mas percebam, quando ele usa um emoji que usa leading e trailing surrogates, ele dá false, porque esses tipos de emojis são compostos não por um byte só, mas pela sequência de 4 bytes. Então, a flag U não funciona para esses casos. E aí foi inventada essa nova flag V que estende as funcionalidades dessas classes de padrão. Então, por exemplo, através da flag V você pode usar o RGI emoji e você, neste caso, se você usar o mesmo exemplo do emoji anterior, você vai ter true para ambos os casos. Desde o emoji que usa somente 1 byte até aqueles que usam 4. Isso é uma coisa muito legal. Bem, essa próxima funcionalidade é uma funcionalidade bem bacana, que é a opção de criar groups através de arrays. Então, no exemplo que eu vou passar para vocês, existe um array que tem os valores 1, 2, 3, 4, 5, e a gente pode usar a função groupBy para realizar o agrupamento desses dados. Então, sabe quando a gente usa, por exemplo, o groupBy em banco de dados SQL, né, usando instruções SQL? Bem, essa função visa uma coisa parecida. Então, como vocês podem ver aí, através da função object.groupBy, que é uma função estática, a gente consegue agrupar os valores do array em chaves. Então, como vocês podem ver aí o resultado, vai ter uma chave onde o valor é odd e os valores dela é 1, 3 e 5, que são os números ímpares. E outro valor que é o even, que tem os valores 2 e 4, que são os pares. E a gente pode ver que ele faz esse agrupamento através deste callback aqui. E existe uma outra alternativa, que também é um método estático, mas é da classe map, não é da classe objects, que é o map.groupBy. Ele faz a mesma coisa, só que em vez da chave ser um valor específico, a chave é um objeto inteiro. Promise with Resolvers. Essa aqui eu achei bem bacana também. No exemplo que ele cita, ele fala de um caso de uso onde é declarada uma promise num escopo mais global, só que em seguida ele não usa a promise para fazer o processo assíncrono de transferência de dados, eles só usam os resolvedores, que é o resolve e o reject. Então, como vocês podem ver aí no exemplo, ele coloca abaixo uma chamada assíncrona,
que quando ela dá certo e quando ela termina, ele chama o resolve. Então nesse exemplo a gente pode perceber que o promise não é usado para nada, a única coisa que ele precisa é do resolve e do reject. Então assim, isso daqui não é uma coisa estranha, tá? Isso daqui faz sentido, só que a sintaxe disso é muito feia, porque você cria um objeto que na verdade você não usa, você só quer os dois parâmetros do callback estão dentro dele. Então a proposta basicamente é deixar essa sintaxe mais simples. Então através do comando promise.withResolvers, você consegue obter tanto a promise quanto os dois resolvedores, o resolve e o reject. E assim sua sintaxe vai ficar bem melhor com certeza para esses cenários aqui. Bem, a próxima funcionalidade, particularmente eu achei a mais legal de todas, porque eu acho que ela é muito promissora para toda engine de JavaScript. Essa funcionalidade permite que os array buffers do JavaScript sejam redimensionáveis, tá? O que significa isso? Atualmente no JavaScript, se você precisa aumentar um array buffer, você precisa criar uma outra variável. Falando de performance, isso é muito ruim, porque você precisa primeiramente criar uma variável totalmente do zero e aquela variável anterior, ela vai ser esquecida. Ela vai estar com a sua memória alocada lá por um tempo, mas ela vai ser esquecida, ela não serve mais para nada. E isso sem falar dos problemas de memória, porque se você tem ponteiros apontando para aquele array buffer e ele é trocado por outro, você pode ter problemas sérios em relação a endereçamento de memória. Então, basicamente, essa proposta visa ter uma função interna no próprio array buffer que seja possível redimensioná-lo quando for necessário ou até diminuí-lo quando for necessário. Assim, eu entendo que não é uma coisa que a gente usa no dia a dia, não é uma coisa muito convencional, mas para quem faz aplicações que precisam de trabalhar com streaming de dados, por exemplo, você tem um player de vídeo, um decoder de vídeo, ou se você tem um manipulador de ondas sonoras, né, que trabalham com array de bytes, né, e você precisa manipular esse array de bytes para você fazer suas operações, isso aqui pode ser muito revolucionário, tanto em memória e tanto em processamento. Isso aqui vai ser bem legal, com certeza. Mas também de formas convencionais, existem alguns setores da programação que a gente utiliza o array buffer, que esse comportamento dele crescer e mudar a referência de memória, caso ele precise crescer, né, pode causar certos bugs em algumas libs, por exemplo, tá? Então, com certeza, para libs que já existem, que trabalham com array buffers, ou até novas libs que vão surgir por aí, eu acho que isso daqui vai ser uma grande revolução. Eu estou muito feliz com essa feature aqui. Pois é, pessoal, essas foram as grandes atualizações do ECMAScript 2024. Eu realmente fiquei feliz, porque uma linguagem de programação sempre se desenvolvendo é uma coisa muito importante, né? Eu gostei de várias atualizações que estão aqui, e eu gostaria muito de saber quais que vocês gostaram, tá, gente? Então, gente, obrigado por assistir o vídeo, deixa o like aí, segue o nosso canal se você gostou do conteúdo, tem mais coisas assim para vocês acompanharem e vamos junto. Valeu!